Olá, gente, tudo bem? Me chamo Daniel e, para quem me acompanha sabe, eu sou artista visual, ilustrador e professor de artes, né? Principalmente focando na parte de desenho e história da arte. Eu estou gravando esse vídeo para mostrar para vocês um demonstrativo de uma aula, né? Sobre elementos básicos do desenho. O que seria isso, afinal de contas? Né? Primeiramente, nós temos que definir o que seria desenho. Né? O que é desenho? Porque tem desenho, tem pintura, tem escultura. Quais são os pontos assim em comum com essas três artes e quais são as diferenças? Vamos lá. Desenho tem muitas definições, mas a definição que eu gosto de trabalhar é que desenho é todo o elemento gráfico, né, visual, plástico, né, todo tipo de arte plástica, né, bidimensional, que não trabalha com tinta. Ou seja, se você pega uma superfície plana e faz uma imagem abstrata ou figurativa e você não utiliza tinta para isso, então você faz um desenho. Ah, Daniel, então significa que se eu pegar um desenho e colorir ele, ainda um desenho? Sim, ainda um desenho. Porque o processo de você aplicar cor não se chama pintura necessariamente, é chamado de colorização. É só quando você usa tinta no processo é que a gente chama de pintura. Então, toda vez que você faz uma imagem bidimensional, né, que não tem profundidade real, sem utilizar tinta, estamos falando de desenho, ok? Só que, apesar disso, apesar do desenho ele poder ser colorido, o desenho, ele é mais, os elementos mais intrínsecos ao desenho estão fora do elemento da cor, né, do ambiente da cor. O desenho, ele lida principalmente com a forma e com o volume, principalmente lida com a cor, mas o terreno principal do desenho é a forma e o volume, né? A parte formal, a construção de linhas, de volume, esse tipo de coisa. E o desenho, como ele é um elemento plástico, né, um elemento que gera forma e é um elemento comunicativo, onde você pode utilizar para poder se comunicar, o desenho ele possui elementos, né? Ele possui características, né, que tornam o desenho que ele é, ok? E aqui para vocês na aula de hoje, eu separei para vocês 5 elementos do desenho que eu considero os mais básicos para os mais primordiais do desenho. Significa que esses são os únicos elementos do desenho? Não, tem outro. A textura, por exemplo, é um elemento do desenho que eu não coloquei, mas eu elenquei aqueles que são os mais essenciais, aqueles que se você tirar um, você praticamente não tem desenho, ok? Que é muito importante. E esses elementos são esses daqui que estão aqui no meio: o ponto, a linha, a forma, o volume e a tonalidade ou valor, né? Já vou explicar isso mais pra frente. O desenho, ele é uma das, juntamente com a pintura e com a escultura, é o tipo de arte, um dos tipos de arte mais antigos que tem, né? Talvez sendo superado pela música, mas o desenho e a pintura são artes muito antigas. A última vez que eu pesquisei sobre formas de arte mais antigas, eu tinha pesquisado sobre o desenho de um animal, não lembro se era um bison ou uma capivara, não lembro, capivara é ótimo, né? Não sei se era um bison ou algum outro bicho desse tipo, mas a pintura que eles encontraram, um desenho, ele datava de mais ou menos 80 mil anos antes de Cristo. Para vocês terem uma noção, cada época eles acham uma representação pictórica ou gráfica diferente. Então o desenho é muito antigo. E todos esses anos, né, o desenho ele foi se aprimorando enquanto arte, enquanto forma de comunicação. E em cada época, em cada sociedade, os desenhistas eles aprendem a manipular esses elementos aqui. Beleza? E hoje eu vou esmiuçar para vocês o que são esses elementos, como eles são utilizados, ok? Lembrando que isso é uma aula baseada em conteúdo, em um post que vai estar no meu Instagram
e que vai ter um link, que é onde vocês provavelmente pegaram o link dessa aula aqui, beleza? Aqui na frente vocês já podem ver alguns exemplos, né, de desenhos. Aqui você tem um desenho geométrico, aqui você tem um desenho linear, praticamente, e você tem um desenho feito pelo pintor holandês Rembrandt, né, um dos meus favoritos, ok? Todas as aulas, sejam as gratuitas que eu vou estar colocando no Instagram, sejam as particulares, né, ou gravadas, pagas, vai ter esse formato aqui inicialmente, ok? Eu vou estar colocando as imagens nesse programa que eu utilizo, inclusive eu utilizo para desenhar também esse programa, e vamos ver as imagens passo a passo, ok? Beleza? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui. O primeiro elemento que eu vou colocar, e é o elemento mais simples e ao mesmo tempo mais essencial do desenho, é o ponto. Eu vou colocar aqui. Opa! Quem sabe faz ao vivo. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. O ponto não precisa de tanta explicação sobre ele. O ponto, basicamente, ele é a menor unidade gráfica. Ele é basicamente uma porção, um ponto mais escuro ou mais claro sobre uma superfície. É uma unidade gráfica pequena, né? Você pega um lápis, uma caneta e você pressiona, você já gira o ponto, ok? O ponto, assim como a linha, é algo que não existe necessariamente na natureza. É uma abstração gráfica que o ser humano criou para representar alguma coisa. Ele é a menor unidade visual possível. E por que o ponto é importante? Primeiro que a partir do ponto é que criamos a linha. Já que a linha, dentro da arte, dentro da própria geometria, ela é nada mais nada menos que um conjunto de pontos que seguem uma mesma reta e que estão tão unidos que não dá para se distinguir. Aí você junta eles, cria uma linha. E segundo, porque o ponto, a partir dele, você pode criar qualquer tipo de imagem. Dá trabalho, Daniel? Dá muito trabalho. E o ponto ele pode ser utilizado de várias maneiras. Aqui, nesse lado, nós temos os pontos colocados de forma mais regular e aqui de forma mais caótica. E para que o ponto pode ser utilizado? Primeiro de tudo, o ponto ele pode ser utilizado para poder criar imagens do zero. Ele gera forma. Como por exemplo, isso aqui que é mais simples. Espera aí. Aqui, vou colocar. Primeiramente, o ponto ele pode criar forma ou sugerir forma. Por exemplo, vocês estão percebendo que os pontos estão organizados de forma circular. Aqui, por exemplo, quando a gente olha esses pontos próximos, o que a gente enxerga? A gente enxerga um círculo. É um círculo de fato? Não, porque o círculo na verdade é uma mesma linha que o começo dela se encontra com o final, aí forma um círculo. Aqui está sendo sugerido a forma de um círculo, mas não está completa. E a mesma coisa aqui está sugerindo a forma de um redemoinho, inclusive não só sugerindo a forma, mas sugerindo movimento. Reparem que aqui no meio começa com os pontos menores, eles vão crescendo numa espiral, dando a ideia de que esses elementos aqui estão se movimentando. Okay? Então o ponto ele pode sugerir a forma e até mesmo sugerir velocidade. E ele também pode sugerir, deixa eu procurar aqui, ele pode sugerir também volume, que nem está aqui. Vou desaparecer isso aqui. Está aqui no canto. Cadê? Aqui no canto. Repare o seguinte. Aqui, quando a gente olha, dá a impressão que a gente está vendo uma esfera, correto? Mas há uma esfera aqui de fato?
De certa forma, não. Você não tem o contorno aqui, mas reparem que só com os pontos, não só a gente consegue ver algo circular, mas a gente consegue ver algo que tem profundidade, volume. Você coloca pontos maiores aqui no meio e à medida que vai se aproximando da extremidade, você vai reduzindo os pontos numa determinada ordem e você dá a impressão que está tendo uma curvatura, ok? Você olha para isso aqui e dá realmente a impressão que tem uma esfera aqui só utilizando pontos, ok? Isso daqui é um exemplo. Gostaram? É algo bem simples. E os pontos eles também podem ser utilizados para gerar formas mais realistas, complexas, como por exemplo essa tartaruga aqui. Essas imagens que eu estou mostrando na aula, todas eu peguei na internet, né, para facilitar. Aqui você tem uma tartaruga, aparenta ser um jabuti, e reparem que ela é toda feita de pontos pretos, bem pequenos. Aqui. Isso aqui, se não foi feito no digital, foi feito com tinta nanquim. Aí repara que só foi utilizado pontos praticamente. O lápis ou a caneta não foi esfregado normalmente no papel. A pessoa pegou uma caneta de ponta fina e foi pontilhando até chegar nesse resultado. Ah, professor, isso dá trabalho? Dá muito trabalho. Mas o resultado é impressionante. Essa técnica de você utilizar pontos para poder gerar uma imagem, ela surgiu oficialmente dentro do meio da arte no final do século XIX, com um movimento chamado de neoimpressionismo, que também é conhecido como divisionismo ou pontilhismo. No caso, começou com uma técnica mais voltada para a pintura, já que os artistas... Opa, o que é isso? Já que os artistas, eles utilizavam pontos, usavam tinta para poder pontilhar. Essas duas pinturas aqui é um exemplo. Olhem bem, né? São pinturas coloridas. Reparem que cada parte da superfície, aqui nessa grama dá para perceber mais, foi feita com pontos bem pequenos. Esses pintores utilizavam uma paleta limitada de cores e eles pegavam um pincel bem fino, eles afinavam a cerda do pincel ainda mais, era bem fino e eles pontilhavam ponto por ponto, criando uma justaposição. Professor, o que é justaposição? É quando você coloca um elemento do lado do outro, que é diferente de sobreposição, que é quando o elemento está um em cima do outro. Então, isso aí, eles colocavam esses pontos justapostos e davam uma ideia de claridade, de suavidade, as cores pareciam mais vivas. Olha que interessante. E depois, com o tempo, essa técnica, como eu mostrei para vocês, passou também a ser utilizada no desenho em preto e branco. Outra forma que dá para utilizar pontos é o uso da retícula. A retícula é uma técnica muito utilizada nas artes gráficas, né? Que é o tipo de arte onde as imagens elas são impressas, onde você pega as cores e você decompõe ela em pequenos pontos, né? E isso facilita o processo de impressão. Repare o seguinte, temos a imagem dessa moça aqui, e repare o seguinte, quando a gente vê de longe, fica parecendo que na verdade, essa moça, a maior parte dela é cinza. É cinza. Só que aproximando, aí o exemplo aqui do lado, reparem que não foi utilizada a cor cinza na imagem, foi utilizada apenas a cor preta e o fundo branco. Só que o que foi feito? Utilizando pontos e, no caso dessa imagem, também usando algumas linhas, você conseguia ir escurecendo a imagem aos poucos. Onde estava mais claro, você usava menos pontos, e onde está mais escuro, você usava mais pontos. E aí,
Quando você se afasta, o nosso cérebro ele não consegue distinguir separar totalmente o preto do branco. Então, quando você vê uma área que está coberta de pontos pretos, mas não totalmente, o que o nosso cérebro enxerga não é preto nem branco só. A gente enxerga o cinza. Então, isso é um truque óptico, né, que os artistas utilizam, que começou lá no neoimpressionismo, como eu falei para vocês agora, e que é utilizado em técnicas gráficas, em desenhos. Então, o ponto ele pode gerar forma, ele pode gerar volume e ele pode dar a impressão, criar cores que não estão aqui. Aqui foi criado um cinza que não está aí, entendeu? E aqui no Batman parecido. Foi utilizado pontos coloridos aqui. Já um pouco diferente. Ok? Então reparem quanta coisa pode ser feita usando apenas pontos. O poder do ponto, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem durante a aula, pode colocar nos comentários e se eu puder, eu tiro a dúvida. Beleza? Vamos lá. O próximo que eu vou mostrar aqui é a linha e a forma. Vamos lá. Como eu falei para vocês, a linha ela é um conjunto de pontos que você junta a forma linha. A partir da linha é gerado a textura e é gerado a forma, ok? Onde você pega mais de uma linha e você gera o contorno de uma figura e seus elementos internos, né? Aí eu vou mostrar alguns exemplos. Você tem a linha aqui, sempre me confundo com isso. Você tem aqui, bem simples, você tem a linha vertical, inclinada ou diagonal e horizontal, a gente vê isso em matemática. E a linha ela pode ser reta, pode ser ondulada, pode ser circular. E aqui tem alguns exemplos do que a linha pode ser utilizada. Primeiro, a linha ela pode ser utilizada para gerar formas. Aqui você vê, por exemplo, algumas figuras geométricas onde as linhas elas foram utilizadas para gerar esses sólidos geométricos. No caso do círculo, o contorno dele você só precisa de uma linha, que é uma linha que vai do começo ao fim, enquanto que no cubo, por exemplo, você utiliza mais de uma linha onde uma se conecta com a outra. E aí você gera os planos. E a partir da linha de figuras simples, podemos criar figuras mais complexas. Como, por exemplo, esse retrato aqui dessa moça, que está aqui, com linhas mais onduladas. Ou o desenho desse olho aqui, que é mais realista, né? A gente pode ver a dobra do olho, pálpebra. Podemos bastante coisa aqui. Então a linha ela pode criar e sugerir forma. A linha ela também pode criar textura, como por exemplo aqui, onde você pode pegar linhas com formatos, tamanhos diferentes. Isso daqui, por exemplo, poderia ser utilizado para criar a textura de uma árvore, por exemplo. É um exemplo. A linha também pode ser utilizada, como eu mostrei no exemplo anterior, quando eu estava falando dos pontos, para escurecer uma figura, né? Ou seja, onde está mais claro você usa menos linhas e onde você está mais escuro você usa mais. E a linha ela também pode sugerir volume, profundidade. Como no primeiro exemplo aqui, a gente vê que o cubo se diferencia do quadrado, porque as linhas elas são colocadas de uma forma que pareça que essa figura realmente tem profundidade. Ou você pode utilizar a linha aplicado a cenários. Espera aí. Aqui. Essa técnica aqui, ela é chamada de perspectiva linear, que é quando você pega linhas e faz elas convergirem num único ponto e dá a impressão de que o cenário
ele tem profundidade. Aí reparem, aqui não foi usado cor, não foi usado sombreamento, nada. Você só tem a linha, as linhas, né? E você tem a impressão que você poderia até entrar nesse cenário. Você poderia, né? Bem interessante. Enrola aqui. Aí eu vou mostrar para vocês agora um exemplo onde tudo isso que eu falei, ou quase tudo, foi aplicado num único trabalho. Vou estar aqui, ampliar. Essa obra aqui, ela é uma gravura do artista plástico e gráfico alemão Albrecht Dürer. Excelente, maravilhoso. E isso daqui é uma representação dos Cavaleiros do Apocalipse. Quem já leu a Bíblia, no livro de Apocalipse está escrito, é mostrado 4 cavaleiros, um representando a fome, a doença, a morte e guerra, né? E reparem o seguinte, esse desenho, essa gravura não tem cor. Só foi utilizado linhas, praticamente. Eu vou até ampliar aqui para ver, mostrar. Repare o seguinte, cada parte da obra, ela não foi sombreada normalmente, até porque a técnica de gravura não permite isso. Ele não pegou uma tinta ou um lápis e esfregou. Ele pegou linhas de tamanhos, grossuras e comprimentos diferentes e colocou não só para fazer o formato dos personagens, mas para fazer o sombreamento e a textura dos materiais. Você repara, por exemplo, que tem algumas partes daqui que são tecido, você consegue ver o que é pelo, o que é pelagem, o que é de madeira, e você consegue ver onde está mais claro e onde está mais escuro. Essa área aqui é mais clara, mais iluminada, e essa área aqui é mais escura. Vou até ampliar aqui. Aqui. Até a área mais escura é feita somente de linhas pretas. Então ele conseguiu fazer forma, textura, volume e sombreamento somente utilizando linhas. Olha que maneiro. Esse artista aqui é muito bom. Beleza? Estão entendendo? Lembrando que vocês podem colocar nos comentários as dúvidas. Entendido isso, vamos ao volume. Uma vez que a gente entende o que são os pontos, as linhas e a forma, nós vamos para o volume. O volume basicamente nas artes é a capacidade de você dar a sensação de profundidade numa imagem. Vimos que a profundidade ela pode ser dada pelas linhas, mas muitas obras utilizam também o que a gente chama de contraste de cor para poder fazer isso. Como assim, professor? Vamos lá. Vamos ampliar aqui. Repare o seguinte, aqui embaixo nós temos um quadrado e um cubo. O quadrado ele não tem profundidade. O cubo ele já tem profundidade, né? No caso ele aparenta ter profundidade. Mas repare que o cubo ele não tem sombras nele. Somente utilizando a linha, utilizando linhas verticais e diagonais, nós conseguimos dar a sensação de profundidade. Mas, por exemplo, no círculo, não dá para fazer isso. O círculo não tem como você simplesmente só fazer linhas e acabou. O círculo vira uma esfera. Para o círculo virar uma esfera, você precisa para ter volume, você precisa do sombreamento. E o sombreamento ele vai se dar utilizando a tonalidade, que eu vou explicar depois daqui. Então o volume basicamente a propriedade do desenho que dá a sensação de profundidade. Você pode fazer o volume usando apenas linhas, como está aqui, ou usando cores, ou utilizando a escala de cinza, onde você coloca uma parte mais clara em um ponto e partes mais escuras em outros pontos para dar a sensação de que está iluminado. Ok? Aí tem alguns exemplos. Essa peça de xadrez, que tem as sombras aqui e o brilho, a gente percebe que tem profundidade.
essa moça aqui com pouquíssimas roupas, lendo. Aí o artista ele sombreou o corpo dela, percebemos que ela tem profundidade. Essa moça aqui, que inclusive foi sombreada, né? Foi dado volume a ela usando rachuras, né? Eu esqueci de falar, quando você usa linhas para fazer sombras, o nome dessa técnica, ou textura, o nome dessa técnica é rachura. E temos esses sólidos geométricos aqui, onde você tem uma parte mais iluminada e uma parte mais escura, mostrando que há profundidade. Beleza? E a última propriedade do desenho, nossa, tá bem bagunçado, que é a tonalidade. A tonalidade ou valor, tem a ver com a quantidade de preto e branco que você tem em uma superfície. Como assim? O desenho, ele não tem profundidade. Ou seja, você não pode estender a mão e a mão ela vai entrar, não tem como. O desenho ele é bidimensional porque ele é feito em uma superfície bidimensional. Ele é diferente da escultura. A escultura você pode pegar a escultura, você pode olhar de vários ângulos. O desenho não tem. Então o desenho ele tem que simular algumas coisas. A profundidade, como eu mostrei, ela é dada pela linha e pela tonalidade. A forma como você organiza as linhas e mexe com os tons, né, pode fazer com que o desenho pareça ter volume ou não. Na vida real, além do formato dos objetos, o que nos permite perceber que um objeto tem volume é a luz, é a quantidade de luz. A luz, seja natural ou seja artificial, ela está no espaço, ela viaja, ela encosta nos objetos, só que ela não é distribuída de forma igual e os objetos não absorvem e refletem ela da mesma forma. Então, em alguns pontos vai ter menos luz, ou seja, vai ficar mais escuro. Em alguns pontos vai estar mais claro, né, com mais luz. E é essa diferença de luz nos ambientes que permite a criação do brilho e da sombra. E os objetos têm volume, eles apresentam volume, né? Mas, professor, desenho não tem luz, né? Como que isso é feito? A gente no desenho simula a luz a partir do preto, do branco e do cinza, né? Que nem a escala que está aqui. Você tem essa parte aqui que está mais branca e você vai escurecendo, ficando cinza, um cinza escuro, até chegar no preto, ok? É a partir da diferença de preto, branco e cinza, ou só preto e branco, né, num desenho, numa pintura, que nós conseguimos simular o efeito de luz e podemos dar a sugestão, né, a impressão de volume em um desenho ou em uma pintura, ok? Aí isso é um exemplo. E aí, num desenho preto e branco, numa obra preto e branco, você vai trabalhar somente com escalas de cinza. E numa obra colorida, você vai trabalhar com cores mais claras e cores mais escuras. Ok? Agora vamos lá. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Tá bem bagunçado. Vamos lá. Aqui, vou colocar aqui na frente. Aqui tem alguns exemplos da criação, dessas coisas sendo utilizadas para criar luz. Quando a gente coloca cores claras perto de cores escuras para poder gerar ou efeito de luz, como está aqui, ou chamar a atenção de um objeto para um objeto, enfim, quando você cria essa diferenciação de uma cor para outra, isso é chamado de contraste tonal. Ok? Que é quando você coloca uma cor ou um tom mais claro perto de um tom escuro. Aqui no caso, o contraste tonal ele está sendo utilizado para gerar luz. Isso daqui é uma gravura que está representando uma obra chamada Divina Comédia. E aqui tem os dois personagens da obra que aparecem na obra, e aqui você tem uma legião de anjos, e aqui seria onde está o céu.
E isso é conseguido com os anjos e o portal, né, para o paraíso mais claros do que o fundo do desenho, da gravura. E esse contraste, essa diferenciação, gera um efeito de luz. Outro exemplo aqui é dessa obra. Isso daqui já está representando, se não me engano, uma cena bíblica onde Satanás estaria sendo derrotado pelo arcanjo Miguel. Aqui seria a entrada do céu, e aqui está uma cor mais próxima do branco. E aí, como o branco ele está junto com tons escuros de cinza, dá uma diferenciação, um contraste e reforça o efeito de luz, né? Como se estivesse saindo luz daqui mesmo, inclusive iluminando alguns personagens. Deixa eu ver. Aqui, não vou mostrar todas as imagens porque não cabe. Aqui, por exemplo, você tem essa cena de algumas pessoas queimando livros. E repare o seguinte, o fogo ele está justamente aqui. O fogo ele é praticamente branco. E aí a chama ela é branca e todo o entorno é mais escuro. Entendeu? Então dá para perceber que ali tem luz, né? Simula o efeito de luz. Reparem que só de você mudar as cores em torno já dá para dar esse efeito de luminosidade, como se a imagem realmente estivesse produzindo luz. Ok? Show, né? Show. Vamos lá. Mas além do efeito de luz, a diferença de tonalidade de uma pintura para outra, ela pode ser utilizada também para chamar a nossa atenção para determinadas imagens em detrimento das outras. Vou dar aqui um exemplo. Essa daqui é uma ilustração representando o gato de botas, né? Ô professor, que gato feio. Pois é, o pessoal está acostumado com o gato do Shrek, tem esse choque, né? Isso daqui é uma representação do gato de botas. Repare o seguinte, a figura na ilustração mais importante é o gato de botas. Qual é a figura mais iluminada? O gato de botas. Então, para chamar a nossa atenção, além do ilustrador, o Gustavo Doré, ter colocado o gato de botas maior, a área onde ele está e o próprio gato está mais clara. Então ele manipulou a iluminação da pintura para favorecer a imagem do gato, ok? Para chamar mais nossa atenção. Quando temos uma figura clara sobre um fundo escuro ou uma figura escura sobre um fundo claro, aquela figura ressalta os nossos olhos, chama a nossa atenção. Então, sabendo disso, o artista ele pode escolher quais elementos da obra vai chamar mais nossa atenção e quais não vão chamar nossa atenção. Vou dar um outro exemplo aqui. Por exemplo, essa obra aqui é de um gravurista chamado Escher. Genial, mas bem complicado. Repare o seguinte, ele faz um jogo aqui de contrastes tonais. Ele faz um jogo aqui como se os pássaros estivessem se transformando nos peixes e vice-versa. Para você ver um, você tem que deixar de prestar atenção no outro. Repare o seguinte, o peixe, quando está aqui, ele claramente chama a nossa atenção porque está bem mais claro que o fundo. Enquanto que aqui o que chama a nossa atenção são os pássaros, porque eles estão mais escuros que o fundo. Perceberam? Se o fundo, né, fosse muito próximo da cor das figuras, as figuras não chamariam tanto a nossa atenção. Mesma coisa aqui, onde essa figura, né, bem exótica que ele criou com esses camaleões, chama a nossa atenção porque a cor delas contrasta com a cor do fundo. Elas são bem mais claras que o fundo. Ou essa imagem aqui de Moisés, né, grande Moisés, onde Moisés, as tábuas dos 10 mandamentos estão mais claras e o fundo, inclusive as poucas pessoas que aparecem aqui, estão mais escuras. Ou essa outra figura, não lembro quem é esse personagem,
ele além de chamar a atenção porque está no centro e está grande, ele também é um pouco mais escuro do que boa parte do fundo que ele está. É mais escuro que o céu, que as montanhas. Mas reparem, né? Que ele já não chama tanta atenção do que Moisés. Moisés, ele salta mais a nossa vista porque a diferença de tom ou valor dele para o fundo é muito maior do que aqui. Beleza? Então, a diferença de tonalidade ela pode ser utilizada tanto para criar o efeito de iluminação, quanto para elencar quais elementos são mais importantes em uma composição. Beleza? E reparem que em ambos eles utilizaram linhas aqui. Show? Espero que ninguém tenha nenhuma dúvida. Beleza? Show? Então, gente, eu estou encerrando essa aula. Essa aula é um conjunto de aulas demonstrativas que eu vou dar ao longo desse semestre. Nesse semestre, meu objetivo com a página, além de divulgar meu trabalho como ilustrador, porque eu sou ilustrador, dá pra ver na minha bio, é divulgar meu trabalho como professor de artes, né? Professor particular. Vai ter esse conteúdo gratuito, mas o meu objetivo é dar aulas particulares de desenho básico, que é lidar com as partes mais básicas do desenho, teoria das cores e história da arte moderna. Teoria das cores e história da arte moderna, eu ainda vai ter 2 aulas, uma para cada um desses temas, que eu vou passar para vocês assim que possível. Mas o objetivo dessa aula é chamar alunos para ter as minhas aulas particulares. Ah, professor, mas para quem são as aulas particulares? Se você é novo no mundo das artes, principalmente no desenho, você está zerado, não sabe nada, e você quer ter um professor para te orientar, essa aula é para você, beleza? É para você, iniciante que está começando agora. E os modelos das aulas particulares vão ser parecidos com o que estão aqui, só que obviamente, como é uma aula particular, onde eu vou poder estar falando com os alunos, então vai ser mais dinâmico, vou poder tirar dúvidas, alguns conteúdos vão ser apresentados de forma mais dinâmica, mais rápida e também mais didática. Isso daqui é só uma aula de apresentação, beleza? Agora eu vou pedir muito que quem gostou desse conteúdo, compartilha, me ajuda, fala com os amigos, beleza? Show? Muito obrigado e fiquem com Deus.